Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E agora nós estamos lendo o livro de Jó. Se você quiser acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever se não for inscrito. Também clica ali no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilha. E vamos agora para o conteúdo de hoje. E neste vídeo leremos Jó, capítulo 9, o grande questionamento de Jó. Jó tomou a palavra e declarou: Na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Veja só o que diz no comentarista aqui da Bíblia King James atualizada. Jó vislumbra um tênue raio de luz atrás das grandes e escuras montanhas da vida. Ele não se sente impecável, abre parênteses, incapaz de errar e pecar, fecha parênteses, mas espera ter o direito de ser julgado com equilíbrio e misericórdia por Deus, e, especialmente, por seus críticos e amigos. Deseja ter a chance de mostrar que se errou e certamente falhou em algo, não merece aquela violência de punição. Em seu desespero, Jó deixa sua alma gritar toda a dor e a amargura que sente contra Deus, e principalmente contra todo o sofrimento que lhe acometera. Ainda não compreendendo o que Deus está fazendo, tampouco aceitando todos aqueles reveses, não arreda pé da presença do Senhor, e jamais o amaldiçoa, da maneira como Satanás garantiu que faria, pois, segundo o acusador, Jó teria um coração apenas utilitarista. O capítulo 42 nos permite compreender que Jó perseverou. Jó perseverou, ainda que os capítulos 9 e 10 demonstram toda a sua impaciência e dor. Portanto, o livro de Jó nos ensina mais sobre a perseverança na fé em Deus. Perseverança na fé em Deus. Apesar de todas as circunstâncias antagônicas do que exatamente sobre a sua paciência, como é o dito popular. Tiago 5,11. Está escrito da seguinte forma. Tiago 5,11. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Voltando aqui em Jó, dando continuidade à leitura. Versículo 3. Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis, nem uma vez em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz? Ele é o que, de fato, transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam, e, em sua ira, as coloca de cabeça para baixo em um instante. Versículo 6. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar,
e faz estremer todos os seus fundamentos. Versículo 7. Dá ordens ao sol, e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Versículo 8. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o Criador de todos os grupamentos estelares. A Ursa, o Órion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Versículo 11. Ele passa perto de mim, mas não o consigo visualizar. Vai passando adiante, mas sequer o percebo. Versículo 12. Com um gesto, ele apanha a presa que deseja. Quem pode impedi-lo? Quem lhe questionará? Por que está fazendo isso? Versículo 13. Deus não refreia a sua ira, até o monstro do caos e do mar. O séquito de Raabe curvou-se em rendição diante dos seus pés. Quanto menos poderei eu replicar-lhe. Como poderei questioná-lo ou encontrar razão para com ele argumentar? Veja só o que diz o comentarista, referindo-se ao versículo 8 na Bíblia King James Fiel. Os céus podem ser vistos como uma grande tenda estendida sobre a terra. Salmos 104, 2, Isaías 40, 22. A figura de Deus caminhando sobre as ondas do mar retrata Deus controlando as forças da natureza, como um conquistador derrota seus adversários. Isaías 63, 3. Aí, referindo-se ao versículo 9, com frequência os antigos identificavam as estrelas e constelações como deuses e deusas. Utilizavam-nas como marcas para a navegação e observavam a mudança de suas posições para marcar as estações. Aí, referindo-se aos versículos 11 e 12, os caminhos misteriosos e soberanos de Deus geralmente passam desapercebidos ao homem e são incompreensíveis para ele. Simples homens não podem culpar Deus pelo que ele faz. Aí, referindo-se aos versículos 13 e 14, Jó percebeu que, se as forças da natureza não podiam se opor a Deus, como ele poderia esperar ganhar sua causa diante dele? A imagem mostra Deus subjugando e controlando as forças da natureza. E é um lembrete de que somente Yahvé é verdadeiramente Deus, soberano sobre todas as forças que parecem se opor a ele. Aí, voltando aqui, dando continuidade, versículo 15. Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz. Versículo 16. Ainda que me fosse possível convocá-lo ao tribunal e ele se apresentasse, mesmo assim não acredito que isso o faria dar ouvidos ao meu caso. Versículo 17. Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é seu propósito,
e sem que eu lhe dê motivo, aumenta as minhas feridas. Versículo 18. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Deveria eu recorrer à força? Nem pensar. Ele é a força. Ao tribunal? Quem o intimaria? Versículo 20. Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. Versículo 22. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre um mesmo plano. Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Versículo 23. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Versículo 24. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda de trevas. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Vou ler novamente. Ora, se não é Deus quem faz isso, quem é então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter vislumbrado o bem e a felicidade. Versículo 26. Passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Versículo 27. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações, vou mudar o meu modo de ser e o meu semblante, vou sorrir. Ainda assim sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente e idôneo. Versículo 29. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse minhas mãos com sabão de lavadeira, ainda assim me afundarás no fosso, e até minhas próprias roupas sentirão nojo de mim. Versículo 32. De fato, ele não é ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Versículo 34. Portanto, ó meu Deus, retire de sobre a minha pessoa o teu castigo. Não me apavores com os teus atos terríveis. Versículo 35. Então eu ergueria a voz sem medo, mas não é esse o caso. Então eu ergueria a voz sem medo, mas não é esse o caso. Observemos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, referindo-se aos versículos 27 ao 29. Jó acusou Deus de ter julgado seu caso antecipadamente. Ele achava que Deus estava determinado a declará-lo ímpio. Referindo ao versículo 30 e 31. Jó sugeriu que a visão de Bildade sobre arrependimento, sobre arrepender-se e purificar-se, estava errada. Ele achava que fazer isso seria inútil. Usar água de neve em vez de óleo para se limpar aponta para uma medida extrema. Jó percebeu a necessidade de um árbitro para julgar entre ele e Deus. Jó não tinha um anjo ou um Deus, com letra minúscula, pessoal, mesopotâmio, a quem recorrer.
E no capítulo 10 nós vamos ver que Jó estava convencido de sua integridade e inocência. Por isso queria saber por que Deus o estava oprimindo. Aparentemente Deus havia rejeitado Jó, ao passo que assistia o conselho dos ímpios com aprovação. A pergunta retórica de Jó subentendia uma resposta negativa. Então, nesse capítulo 9 do livro de Jó, nós vimos aqui o lamento de Jó em resposta à argumentação de Bildade. Bildade era um dos amigos de Jó. Jó lamenta sua situação desesperada e a aparente injustiça de Deus, expressando sua incapacidade de confrontar Deus diretamente devido à sua grandeza. Ele questiona como um ser humano pode ser justo diante de um Deus tão poderoso e incompreensível. Jó reconhece a soberania de Deus, mas também expressa o seu desejo de ser ouvido e justificado por ele. Jó, ele descreve a grandeza de Deus e a sua própria insignificância em comparação, questionando como poderia ter uma chance de se justificar diante de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso. Jó, Jó expressa sua frustração por não poder encontrar um mediador entre ele e Deus e questiona a justiça divina diante da sua própria aflição. Apesar de reconhecer a soberania de Deus, Jó também anseia por compreensão e justiça em relação ao seu grande sofrimento momentâneo. Nós aprendemos aqui, devemos lembrar disso, que diante das adversidades da vida, é importante, é fundamental manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mesmo quando não compreendemos totalmente o que está acontecendo. Perseverarmos na fé no Senhor. Perseverança.